O vaso é de barro, mas o tesouro é incalculável. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje, à luz da nossa leitura, no segundo livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nós começamos a leitura dessa carta hoje. Lemos do capítulo 1 ao capítulo 5. E eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos, de tantos que a gente poderia destacar. Uma das coisas difíceis nessas leituras do Novo Testamento é que, às vezes, em 3 páginas de leitura que a gente faz, tem muita. A leitura é muito densa, tem muita coisa importante, preciosa que dá para destacar, mas eu preciso tentar focar em alguns aspectos para que o vídeo não fique tão longo como tem ficado esses últimos. Por isso, nessa nossa leitura de hoje, eu quero destacar 2 aspectos que me chamaram a atenção a partir dessa leitura dos primeiros 5 capítulos. E esses dois aspectos são: primeiro, eu vejo aqui nas falas, no escrito de Paulo, o reconhecimento dele, o reconhecimento da sua fragilidade, o reconhecimento da sua humanidade, da sua incapacidade enquanto ser humano, enquanto pessoa, da sua fragilidade diante de Deus, diante da vida, o reconhecimento de que ele não é incrível, de que ele não é insuperável, de que ele não é invencível, mas de que, ao mesmo tempo, se por um lado ele contempla toda essa sua incapacidade, essa sua fragilidade, ele se vê diante de um tesouro incalculável, de um tesouro tão precioso, de uma mensagem tão importante, que transforma a vida das pessoas, que dá vida às pessoas. E é essa mensagem de redenção, essa mensagem de reconciliação que o motiva, que o faz seguir em frente, que o faz continuar pregando, continuar ensinando, porque ele está convicto de que essa mensagem mudou a vida dele e que essa mensagem é a única capaz de mudar a vida das pessoas ao seu redor. Só essa mensagem pode dar vida. Nós estamos aqui diante de um homem que reconhece a sua fragilidade. E ele usa essa ilustração quando ele fala no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Paulo reconhece então a sua fragilidade, a sua incapacidade, mas ele está convicto de que a mensagem que ele transmite não vem dele, o poder que ele demonstra nas suas ações, nos seus prodígios realizados, certamente não vem dele. É um tesouro grande, incalculável, que vem direto do Senhor, vem do Espírito de Deus, e é por isso que ele não para, por isso que ele não desiste, por isso que ele não se cansa, apesar de toda essa fragilidade dele. Especialmente no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 4, nós vemos muito dessa humanidade, dessa fragilidade de Paulo destacada em algumas questões que ele escreve. E inclusive vemos aspectos sobre como essa fragilidade ela é importante nessa relação com Deus e como essa fragilidade, como ele, enquanto frágil que é, ser frágil que é, se porta diante de Deus e enxerga essa sua fragilidade diante do Senhor. No capítulo 1, por exemplo, ele fala sobre as lutas que ele enfrentou e sobre como ele olha para esses conflitos, para essas dificuldades que ele passa, como inspiração para que ele possa encorajar outros. Ele escreve, por exemplo, no verso 4 do capítulo 1, ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Ele e o Senhor, né, nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Paulo olha para as aflições que ele enfrentou, como Deus o encorajou nesses momentos, e ele diz: esse encorajamento que eu recebo de Deus, eu posso repassar a outros, posso repassar a vocês, para que vocês se sintam encorajados quando vocês passarem pelas aflições de vocês. Ele relata, por exemplo, que enquanto ele estava ali na província da Ásia, em Éfeso, ele passou por uma situação em que ele pensou que ele não sobreviveria, ele estava certo de que ele morreria. E como resultado desse momento da certeza de que estava perdido, de que ele não tinha mais o que fazer, então ele diz: como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. Quando ele achou que não tinha mais o que fazer, ele entregou e ele passou a confiar somente em Deus. E ao confiar em Deus, ele se viu então livre daquela situação e passou a depositar toda a sua esperança no Senhor, e ele tem continuado a livrá-los
dos males. E por isso ele pode continuar encorajando os outros irmãos quando eles passam pelas dificuldades deles. Reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer que nós somos vasos de barro, vasos frágeis de barro, nos ajuda a contemplar essa nossa fragilidade, entendendo que a nossa força vem de Deus. E quando eu sei que não há nada que eu possa fazer para vencer, eu talvez esteja mais apto a entregar e a confiar no Senhor. Inclusive, diante das vitórias que o Senhor nos dá, nós temos a capacidade de encorajar outros, e como isso é precioso. Ele segue falando sobre isso no capítulo 2, quando ele trata dizendo, ele diz que escreve essa carta num momento de grande angústia. Ele falando sobre a primeira carta, ele fala: olha, foi difícil para mim escrever aquela primeira carta, eu escrevi com muita angústia, com muita aflição no coração, com muitas lágrimas, por mais dura que aquela carta tenha sido. Eu não escrevi aquela carta porque eu queria entristecê-los, mas eu queria mostrar para vocês o quanto eu os amo. E aqui a gente tem mais uma demonstração dessa humanidade de Paulo, dizendo: olha, eu sei que eu fui duro na carta, mas era por amor, porque eu precisava testá-los, eu precisava colocá-los nessa posição de correção. Vocês precisavam ouvir, e eu disse aquelas verdades com o coração apertado, com o coração aflito, porque eu entendo que por nosso intermédio, ele diz no final do capítulo 2, por nosso intermédio ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. E aí ele diz que esse perfume ele é percebido de forma diferente por grupos diferentes. Algumas pessoas sentem esse perfume como um cheiro terrível, um cheiro de morte e condenação. Que pessoas são essas? Aqueles que estão perecendo. Para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão mortos nos seus pecados, quando eles sentem esse cheiro que ele se refere, esse aroma, esse doce perfume que eles espalham do conhecimento de Cristo, ao nariz daqueles que estão mortos e que caminham para a perdição, esse cheiro é de morte, cheiro de condenação. Mas esse mesmo cheiro, esse mesmo aroma, para aqueles que estão sendo salvos, é perfume que dá a vida. E aqui Paulo traz mais um aspecto importante e uma reflexão importante para nós. Quando estamos diante da mensagem do Evangelho e vemos na mensagem do Evangelho um cheiro ruim, um aroma de morte, de condenação, isso é um grande indício de que você não esteja salvo, de que você não tenha ainda entendido essa mensagem de reconciliação, esteja perdido nos seus pecados. Porque para aqueles que já encontraram a vida, esse aroma do Evangelho, esse aroma de Jesus, é um aroma que dá a vida, é um perfume que dá a vida. Paulo também demonstra esse seu entendimento da sua fragilidade, da sua humanidade no capítulo 4, quando ele fala sobre essa questão dos vasos de barro, né, que eu mencionei no início do capítulo. E ele fala, logo na sequência, ele diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. E ele vai falar sobre como esses vasos frágeis de barro estão passando por situações complicadas. Estão sendo pressionados, eles ficaram perplexos, foram perseguidos, são derrubados, mas eles não são derrotados. Não são vencidos. Apesar de todas essas aflições, esse vaso frágil de barro permanece firme. Porque nesses momentos de aflição, e quando ele enfrenta essas aflições produzem neles uma glória que pesa mais do que todas as angústias, que durará, e essa glória durará para sempre. Por isso ele fixa o olhar naquilo que ele não pode ver, e ele segue em frente. Segundo aspecto do nosso destaque de hoje, nós vemos Paulo falando sobre então essa mensagem. Que tesouro é esse que esse vaso de barro está carregando? Esse vaso que é tão frágil, que carrega um tesouro tão precioso. Esse tesouro é a mensagem de reconciliação, é o evangelho da reconciliação, que abre os nossos olhos para entendermos o evangelho de Cristo, a salvação que o Senhor tem para nós. Ele fala no capítulo 3 sobre essa nova aliança, e ele diz, no antigo sistema, que trazia condenação, e ele fala sobre esse antigo sistema, sobre a lei, e usa essa ilustração para dizer que trazia condenação. Não é que a lei trazia condenação, mas no sentido de que a mensagem da lei, tudo que ela fazia era alertar para o fato de que nós já estávamos condenados. A lei em si não traz a vida. Por isso a lei traz condenação, porque ela nos dá conta, nos alerta sobre a condenação a qual nós já estávamos submetidos. E ele vai dizer, esse sistema antigo, esse antigo sistema trazia a condenação. E se havia glória, se ele era glorioso mesmo assim,
muito mais glorioso certamente é esse novo sistema, essa nova aliança que traz a vida. E nós só podemos acessar essa vida porque o Senhor Jesus removeu o véu que impedia que nós víssemos a glória do Senhor. Sempre que alguém se volta para o Senhor, sempre que alguém se volta para Jesus, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa mensagem do Evangelho que nos liberta, que remove a venda dos nossos olhos e nos permite enxergar essa mensagem de reconciliação, que nos diz que o Senhor nos ama, que o Senhor quer se reconciliar conosco, que o Senhor quer perdoar os nossos pecados e nos dar a vida, que o Senhor quer nos convidar para enxergarmos além da nossa existência material, além da nossa fragilidade humana e corporal, terrena, mas podendo olhar para o Senhor, olhar além, conhecendo o temor do Senhor e entendendo que Ele quer nos dar a vida. Por isso Paulo diz, olha, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir a todos, porque Ele conhece esse amor, porque Ele conhece esse tesouro, é que Ele não se cala. E Ele persiste, ele permanece tentando persuadir outras pessoas. É esse amor de Cristo que impulsiona Paulo a continuar anunciando que todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Por isso que Paulo diz que ele agora é embaixador de Cristo. E ele diz a todas as pessoas, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Esse vaso de barro frágil anuncia com determinação, enfrentando todas as dificuldades e vencendo todas as provações, carregando esse tesouro tão precioso e anunciando a todo mundo que Cristo veio nos dar a vida. Aquele que nunca pecou se fez pecado para que para que você pudéssemos ser declarados justos diante de Deus. E esse é um tesouro incalculável. Que essa mensagem fale profundamente ao seu coração. Tanto para que você reconheça a sua fragilidade, sua limitação enquanto ser humano. Vivemos um tempo onde somos muito encorajados a nos acharmos mais do que somos. O Evangelho nos desafia a entendermos que somos muito menos do que pensamos. Mas isso não é em si um problema. Porque quando nos damos conta da nossa fragilidade, se olharmos bem para o nosso Senhor, nos daremos conta de que Ele é forte o bastante por nós. E é Ele que nos mantém de pé em meio às provações, às dificuldades, e é Ele quem nos concede a vida. Que você possa reconhecer e encontrar no Senhor tanto a constatação da sua fragilidade, quanto a constatação da vida que Ele tem para nos conceder a todos nós, e certamente quer conceder a você. Não se esqueça, não perca de vista essa mensagem de reconciliação. O Senhor quer se reconciliar com você. E se essa mensagem ainda não tinha feito sentido ao seu coração, e agora faz, não deixe de me mandar uma mensagem, não, quero orar por você, quero conversar com você. Se você ainda não entende o que isso significa, se você ainda não entende como colocar isso em prática na sua vida, me manda um DM aí no Instagram, vamos conversar, quero te ajudar nesse entendimento dessa jornada de fé. Vamos juntos, lendo a palavra de Deus, aprendendo mais, juntos com a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Encaminha essa reflexão para alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Até!